E olha, a gente vai conversar agora ao vivo aqui com o doutor Paulo Corrêa, ele que é coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Boa tarde, doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais. A gente está falando aqui sobre tabagismo e não é fácil parar de fumar não, né? Oi, Lise, boa tarde a você e a seus telespectadores. Não, é um dos maiores desafios que o ser humano pode enfrentar é parar de fumar. A gente está lançando pela SBPT uma campanha chamando a atenção exatamente disso. A gente está começando a campanha com uma pegada em relação aos sertões de Euclides da Cunha, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, e o mote da campanha é exatamente que é necessário, em média, 5 a 7 tentativas de parar de fumar para ser bem sucedido em parar de fumar. Mas cada tentativa que não deu certo não deve ser encarada como um fracasso, e sim como uma etapa a ser cumprida, e nessa etapa você está adquirindo conhecimentos, o médico que está te assessorando também está adquirindo sensações, noções daquilo que é difícil para você, e ele vai poder te ajudar a fazer uma parada bem sucedida posteriormente. Agora sim, eu queria entender, né, fisiologicamente, o que acontece que a pessoa fuma e vai adquirindo esse vício e é tão difícil para o organismo ficar sem o tabaco, doutor? Olha, Lise, a nicotina é uma das drogas com maior poder de causar dependência que nós temos. Ela só rivaliza com heroína e cocaína em termos de poder de causar a dependência química. Para que os nossos telespectadores tenham noção, a gente deveria olhar uma droga fumada como uma forma pesada de uso de droga. O pulmão é um órgão que foi desenhado para absorver ar. Então, qualquer substância nociva, qualquer droga que seja inalada, ela chega muito rápido ao pulmão. A capacidade de uma droga produzir dependência tem a ver com a rapidez com que ela chega ao cérebro. Para a nicotina, em 6 segundos, a droga chega no cérebro. E essa droga chega muito rápido, em concentrações muito elevadas, e é uma droga com imensa capacidade de provocar dependência. Além disso, os comportamentos que a pessoa adquire, todo fumante tem aqueles rituais. Eu fumo antes da relação sexual ou depois, cafezinho, comida, etc. Então, os comportamentos também se tornam parte da dependência. Se estima os pesquisadores de neurociência que uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia durante 20 anos, ela teve reforçada no cérebro esses comportamentos mais de 1 milhão de vezes. Então, veja você, que coisas você fez na vida mais do que 1 milhão de vezes. Sem falar que a nicotina é uma droga única, porque ela fica no seu sistema 24 horas por dia. Ao contrário de outras drogas em que a pessoa faz utilização, tem o período que está sob o efeito da droga, mas nenhuma delas você está 24 horas por dia exposto. Então, se eu fumo há 30 anos, tem 30 anos que eu estou 24 horas por dia exposto à nicotina. Por isso tudo é tão difícil parar de fumar. Entendi. Olha, a gente fala bastante sobre saúde aqui no Ver Mais e todos os médicos, todos os profissionais de saúde que nós entrevistamos relatam o tabagismo como um dos principais problemas de diversas doenças, porque realmente é muito prejudicial, né? É muita exposição realmente a essa substância. De fato, o cigarro é um meio extremamente poluído. Então, atrás da nicotina, no cigarro existem mais de 9.000 substâncias químicas diferentes, Liz. Então, dessas outras substâncias, o fumante fuma por causa da nicotina e de algumas outras substâncias que também provocam dependência no tabaco. Além da nicotina, existem algumas outras. Mas das outras substâncias advêm as doenças. Então, por exemplo, da acroleína e outras substâncias vem o DPOC, a bronquite crônica, o enfisema, do monóxido de carbono vem as doenças cardíacas, dos diversas substâncias cancerígenas do tabaco, são mais de 60, advém diversas formas de câncer, como foi falado na reportagem, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, colo do útero, leucemia, a lista é imensa. Doutor, agora sim, falamos, né, que as pessoas tentam, os fumantes, de 5 a 7 vezes parar de fumar. É difícil, às vezes vai lá na farmácia, compra aqueles adesivos para ajudar e é preciso realmente ajuda. Como que é esse tratamento? Então,
a pessoa pode, muitas vezes, tentar fazer o uso dessas tentativas para ganhar uma perspectiva. Mas o tratamento feito por um profissional de saúde capacitado é muito mais eficaz. Eu costumo comparar, Liz, que assim, você pode ficar grávida e ganhar o neném com anestesia e sem anestesia. Dos dois jeitos, o neném nasce, só que com anestesia é muito melhor. Assim é o tratamento do tabagismo. O profissional de saúde capacitado, como a gente está fazendo a campanha, o pneumologista, ele é um profissional treinado para poder te ajudar nesse processo. Então, parar de fumar é um processo, tem várias etapas. E aí, nessas etapas, a gente vai fazendo diversas coisas com o fumante. Por exemplo, o tratamento do fumante, a gente faz um treinamento de habilidades. A gente ensina o paciente, por exemplo, a manejar a fissura. A gente traça com ele a estratégia de interrupção, se vai ser uma interrupção abrupta ou se vai ser uma interrupção gradual, como resistir, né, aos estímulos para poder fumar, a esses gatilhos. A gente usa técnicas de entrevista motivacional para manter o paciente motivado. Então, são uma série, a gente junto com ele estabelece a data e as estratégias. Por exemplo, assim, se você fuma muito com aquele grupo que você sai para balada, talvez não seja bom você ir com ele. Então, tudo isso é considerado na formatação do plano, o grau de dependência à nicotina é considerado para ver se o paciente precisa ou não fazer uso de alguma medicação junto. Então, todo esse conjunto de coisas é o tratamento. E o acompanhamento vai sendo feito de acordo com a necessidade do paciente. O tabagismo não é uma coisa igual um remédio para hipertensão, por exemplo, que você vai no seu médico, ele olha, pediu os exames, volta, não, você vai usar esse remédio aqui e volta daqui a 30 dias. O tabagista precisa desse apoio para ele ter as dúvidas. Um dos pontos mais críticos, Lise, são os pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são coisas que aparecem na cabeça do fumante e isso pode subverter, eliminar aquele desejo ou aquele sucesso que ele garantiu. Por exemplo, o paciente está sem fumar há bastante tempo, mas no final do dia vai lá e fumou um cigarro. Então ele teve um lapso, ele fumou um cigarro. Aí ele começa a tecer para si mesmo imagens negativas de si, que ele não tem força de vontade, que ele não tem determinação, que ele é um lixo, e aí ele volta a fumar. Outro exemplo bastante comum é o paciente que ele tem um dia muito ruim, ele sai de casa de manhã, ele bate no portão da garagem, chega na firma, ele arranha o carro do vizinho, derruba café na mesa do chefe, o chefe xinga, então ele fala assim, nossa, hoje o dia foi péssimo, eu mereço fumar. E aí começa a fumar. Então, esses pensamentos automáticos atrapalham muito o paciente. E é muito difícil o paciente perceber-se disso sem um acompanhamento médico. Então, normalmente a gente dá um kit para o paciente, a gente vai acompanhando e a gente alerta o paciente dos sintomas de abstinência, dos pensamentos automáticos que vão acontecendo e vai vendo o que está funcionando, o que não está funcionando e acerta, digamos assim, o tratamento para que o paciente consiga parar de fumar com o menor desconforto possível. Nossa, olha, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora se identificaram, doutor. O senhor foi perfeito nas suas colocações. Eu lhe agradeço muito pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse dia, falando sobre esse assunto tão sério e conscientizando junto conosco a população. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, Liz. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que hoje em dia, com a pandemia, muitas pessoas, na realidade, aumentaram o consumo de tabaco. E uma coisa interessante é que a pandemia trouxe alguns aspectos positivos. Um aspecto positivo é a telemedicina. O próprio SUS está começando a fazer atendimento de telemedicina para a cessação de tabagismo, e se você tem um plano de saúde ou não tem, quer fazer um tratamento particular, você também pode fazer um tratamento com um especialista à distância. Você não precisa, né, tem muita gente com medo, né, Liz, nesse momento de se expor, de sair, viajar para um outro lugar, etc., você pode fazer o tratamento na segurança da sua casa, do seu escritório, enfim, de onde você estiver, com um bom profissional te ajudando a passar por esses momentos. E nossa mensagem final, tente, continue tentando, hoje é seu dia D, você vai conseguir. É isso aí, olha, maravilha. Tá aí a mensagem, então, do Dr. Paulo. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui no Ver Mais. Sempre um prazer, precisando estamos às ordens. Um prazer, um abraço a você e seus telespectadores.